Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e esse é o programa 95 Cast. Olá, senhoras e senhores, me chamo Diego, não faz tempo não, né, que eu não tô aqui, eu tô no... O quê? É porque vai no dia 22, né, porque faz tanto tempo que eu não apareço aqui. Faz tempo, é? Faz. E é? Só no do ao cubo lá que eu apareci. Mas tá bom, né? Parecendo ao cubo, velho. Não quer mais alguma coisa? Mas fazer o quê, né, velho? As pessoas pedem, meu pai Davidson, a gente quer te ver lá. Ninguém pede não, mas é isso mesmo. Galerinha, hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto extremamente importante e essencial para o momento que nós vamos começar a viver. Bem sabemos, seja para o mal, seja para o bem, nós estamos em um ano eleitoral. Um ano onde nós iremos eleger o prefeito da cidade, né? E também os vereadores, claro. Então, é um momento importante de nós, como cristãos, estarmos entendendo todo esse contexto e a importância e a relevância do nosso papel dentro desse esse ato civil tão importante, se não for, talvez, o mais importante que existe. Eu não sei, eu sou extremamente... Como posso dizer? Não entusiasta, existe esse termo? Leigo. Leigo. Tá vendo, minha gente? Então, olha, vamos lá. Aqui hoje, a gente falou nem com quem tá aqui ainda. Calma, a gente vai chegar lá. Mano, é o seguinte. Hoje aqui, existem duas pessoas, pessoal, que não são entusiastas, que são leigos na parte política. Não porque eu sei que é importante, eu sei que é extremamente relevante. Mas o que acontece? A gente acaba focando em tantas outras coisas que agora a gente acordou de que tem que correr atrás do prejuízo, tem que entender isso para conseguir realmente colocar as pessoas certas nos lugares certos. E para isso, para facilitar esse nosso entendimento, né, Diego? A gente trouxe aqui um cara muito legal, uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo, uma recomendação de um grande amigo nosso chamado V10, se você conhece, o Vitor Atalaia. Fez uma ponte bem legal, a gente teve ali um momento de conversa bem massa. Falou, mas mano, a gente viu trabalhando nas redes sociais, falou, tu tem que ir lá pra gente conversar, a gente continuar essa conversa que a gente tá tendo aqui agora. Então, pessoal... Thiago Medina, se apresente aqui pra gente. Fala, pessoal, um prazer estar aqui, certeza que a gente vai ter um bate-papo muito legal. Se tiver dúvida, eu não sei se vou conseguir explicar muito bem não, porque eu acho que eu sei menos que vocês. Tá bom. Não, mas tenho certeza que vai ser muito legal, a gente vai aprender bastante aqui, vai poder conversar sobre muita coisa e a importância de você, cristão, se envolver não só na política, mas como no âmbito cultural como um todo do nosso país, da nossa sociedade, porque é pela cultura que uma sociedade, ela se muda, sabe? Ela, de fato, faz a diferença. Então, vai ser um bate-papo muito legal. É uma honra estar aqui, vai ser muito bom. Amém, meu irmão. Vocês já viram que o papo aqui vai ser massa, que o papo vai ser legal. O Diego vai pedir que vocês façam uma tarefinha que nem uma tarefinha de casa, é uma tarefinha de agora. Pessoal, você ainda que não segue a gente nas nossas redes sociais, se você entrar lá, vai estar tudo mudado, porque agora a gente tá com uma empresa fazendo o nosso marketing. A empresa é boa, galera. A empresa nota 10, nota 10. Nota 10. Gente, entra lá, se inscreve, a gente tem conteúdo quase que diário lá. Então, se você só assiste pelo YouTube, corre lá que lá a gente lança corte, a gente lança tudo antes, anúncio, tudo sobre a nossa vida, a gente tá lançando lá, tá? Então acompanha a gente por lá. Acompanha a gente por lá, galera. E se você já é aquele 95, o cara rocheira, já dá aquele like da confiança. E eu dizer assim, deixa aqui com quem você vai votar aqui embaixo. Nunca, não faça isso não, vota secreto. Isso aí eu sei, beleza? Mas vamos embora. Vocês botam um arroba de vocês na tela? Oi? Bota na tela, deixa na descrição. Ah, tá. Por quê? Segue lá e não falaram arroba, pô. Fala arroba aí, segue lá. Arroba 95cast. Agora. Eu até tentei mudar, mano, pra 95 podcast, eu não consegui não. Já tem um 95 podcast. Esse povo é complicado. Mas tá lá, não. Agora é 95 podcast oficial. Pronto. Arroba 95 podcast oficial. Então, sem mais delongas, vamos entrar agora em um assunto extremamente importante para aquilo que nós estamos vivendo. Talvez você esteja agora em 2024, esteja assistindo esse podcast em 2024. Mas pode ser que você esteja assistindo em 2025, 2026, 2027. Eu não sei. Mas independente do que seja, esse conteúdo é muito relevante para você. Medina, já vamos começar falando sobre o seguinte, cara. O cristão, nós da 95 temos isso inclusive como dilema. A gente gosta de dizer que nós como cristão, nós somos um ativo dentro da sociedade. A gente ajuda a moldar toda essa cultura e a gente faz parte de uma sociedade. É uma sociedade política. Isso é fato. Desde já, mano, já vamos entrar direto nesse ponto e daí a gente vai desenvolvendo. Perfeito. Mano, qual é o papel que o cristão tem dentro dessa cultura e dentro dessa política? Primeiro, igual tu falou, acho muito interessante que
o cristão tem um papel ativo na sociedade. Uhum. E eu acho que de um tempo pra cá a gente esqueceu essa palavra ativo, né? Por muito tempo a gente ficou naquela... Poxa, eu vou só existir aqui, só observar as coisas acontecendo. Se não me perturbar, não vou falar nada. Por muito tempo a gente vou ficar aqui nas quatro paredes e acabou-se. Mas na Bíblia, fala que o cristão é o quê? Sal e luz. Sal e luz. O sal, pra fazer efeito, ele tem que estar em contato com a massa. É verdade. Se ele estiver longe, ele não faz efeito. Qual é o papel dele? O papel dele não é dar sabor, mas antigamente era mais do que isso, era conservar. Porque não existia geladeira naquela época, né? Então, muito mais do que dar sabor, o sal, ele tinha um papel de conservar, mas enquanto ele tinha contato com a massa, com a carne, o que for. Então, pra gente conservar esse mundo, que é o nosso papel, a gente tem que estar em contato, a gente tem que estar em atividade, tanto na política, quanto na educação, quanto na produção de podcast, por exemplo. A gente tem vários podcasts aí, mas quais deles falam sobre a palavra de Cristo? Quais deles se envolvem, por exemplo, em filmes, em séries, com a visão cristã? Então, por muito tempo, isso se propagou na igreja do Brasil, na igreja do mundo inteiro, na presbiteriana, na assembleia, na batista, em todo mundo, que o cristão, contanto que ele não fosse incomodado, ele não tinha que incomodar, ele não tinha que, de fato, falar sobre nada, só sobre igreja. Acabou-se. Produzir música só cristã. Sim, só. E não se envolver com as coisas da educação, com as universidades, com a formação de pensamento nas crianças. Então a gente entregou esse papel pro mundo. Porque uma coisa que é muito clara é: não existe espaço vazio, não existe vácuo em nenhum canto. Se nós cristãos não ocuparmos esse espaço, alguém vai ocupar. É um fato. Se não tem professores cristãos para ensinar as crianças, professores que são contra o cristianismo vão ocupar esse espaço. E vão ensinar as crianças, que é o futuro da nação, uma forma de pensar contrária à Escritura. Porque a gente sabe que a verdade, ela é absoluta. Sim. A verdade não é relativa, igual eles falam. Não. A verdade é a palavra de Deus. Tudo que vai de encontro a essa palavra é mentira. E esse pessoal, os professores, os políticos, a gente vai entrar em política daqui a pouco, mas os políticos, eles não seguem a palavra de Deus. Se eles não são cristãos, né? Porque na Bíblia fala, né? Não existe como você servir os dois senhores. Se você não serve a Cristo, você serve a quê? Rapaz, a gente chama de pata rachada, né? Mochila de criança. Porque o pessoal gosta muito de, né? Ah, não, você não serve a ninguém, mas você serve ao diabo. Se não serve ao Senhor, você serve ao diabo. Isso é um fato. Então, se as pessoas não são cristãs, elas vão estar em serviço daquele que é contra o cristianismo, que é o diabo. Então, essa é a importância de a gente entrar em todos os espaços possíveis. E por muito tempo a gente se perdeu, mas eu acho muito legal, porque de um tempo pra cá, a igreja meio que acordou, né? Verdade. A igreja acordou e agora eu acho que o que a gente mais escuta é cosmovisão. A cosmovisão bíblica. Qual é a visão que a gente tem que ter do mundo baseado na palavra de Deus. Então, qual é o papel do cristão na política? O papel do cristão na política é o mesmo do que em qualquer outro canto. É fazer a diferença. Mas fazer a diferença no meio político. Fazer as leis baseadas no que a Bíblia diz. Por exemplo, aborto. É bem polêmico esse tema, né? Muito. Mas aborto. A Bíblia fala que é contra o aborto. Se você é a favor do aborto, infelizmente você é contra a palavra de Deus, que é não assassinarás, por exemplo. Esse é só um exemplo. Então, bati aqui, não era pra bater, né? Desculpa aí. Então é muito claro, se a gente não ocupar esses espaços, principalmente a política, que é um espaço de decisão, de formação de leis, de permitir, talvez no futuro, que os cristãos frequentem ou não a igreja. Eu falei no futuro, mas na pandemia teve isso, lembra? Sim. Na pandemia, nós cristãos fomos proibidos de congregar, de ter a comunhão dos santos, que é um mandamento na palavra de Deus. Então essa é a importância de ter cristãos em todos os aspectos da sociedade. Por muito tempo a gente falou, não, política é só lugar de ladrão. O cristão não pode se envolver lá. E de fato, tem muito ladrão na política. Isso é um fato, a gente não pode negar isso. Mas se nós, cristãos, que temos a cosmovisão, a visão certa, não nos envolvermos nesses espaços, a gente só vai continuar com o cristão lá para sempre. Então, se nós cristãos temos o papel de conservar e de mudar, é justamente o lugar que está nas trevas, na escuridão, que nós somos a luz, temos que nos envolver para de fato mudar isso. Eu acho interessante que José, do Egito, Sim. ele foi um político. Sim, com certeza. O governador, ele foi né? governador do Egito. O que ele fez? Ele literalmente, se não fosse ele lá preservando, guardando parte do suprimento,
todo mundo ia morrer. Então Deus usou um cristão, um servo do Senhor, para poder abençoar toda uma nação, e mais do que a nação do Egito, né? Todo mundo ao redor. Com certeza. Esther, na época lá que o rei queria perseguir os judeus. Esther, ela tinha uma posição de política. Ela era esposa do rei, era rainha, mas ela era uma espécie de político lá. E ela salvou o povo judeu. Então Deus usou também um cristão para salvar o povo, para abençoar o povo. E esse é o nosso papel na política atualmente, não é porque, poxa, a gente está aqui na pós-modernidade que o papel do cristão mudou. Não. O nosso papel é fazer a diferença onde quer que Deus nos insira. Pode não ser na política, no caso de você que está assistindo, mas no meu, por exemplo, eu acredito que a minha vocação é fazer diferença lá na política, sabe? Então eu acho muito interessante, a gente vai falar mais sobre isso, mas deixar claro que a nossa vocação, a vocação do cristão é uma só. Espalhar a palavra de Cristo. Essa é a nossa vocação. E o que muda é o campo missionário de cada um. O de vocês, por exemplo, é aqui no podcast. Eu acho muito interessante. O meu, por exemplo, se Deus quiser, na política. De outras pessoas na música, na educação. Eu acho muito interessante a gente ter isso em mente e saber que Deus vai nos usar no canto que Ele quiser. Mas a gente não pode simplesmente nos limitar a ficar nas 4 paredes da igreja e acabou. Sabe? Se nos inserirmos em todos os cantos da sociedade. Isso que é o interessante, isso que é o nosso mandamento fazendo. Muito massa, mano, muito massa. E tem uma coisa que tu falou aí que é bem legal. Durante muito tempo, o cristão, ele se escondeu, né, de muitas coisas. E até por essa, na minha opinião, talvez uma falta de sabedoria e entendimento da palavra, e acreditar que por estar na política eu estaria atingindo a minha santidade. Eu acho principalmente as igrejas mais tradicionais, inclusive do campo de onde eu vim, tá? A igreja pentecostal tradicional, que buscava essa santidade, ainda busca, e isso é muito legal. Só que estava indo pelo caminho errado, assim, não entendia que o sal ele precisa estar em contato com alguma coisa para poder dar o sabor. E por causa dessa santidade, né, mano? Aí não tinha TV em casa, não estava dentro do campo da música, não influenciava na cultura, não influenciava na política. Exato. E hoje, essas mesmas igrejas tradicionais estão percebendo que perderam muito tempo. A conta chega, né? A conta chegou. E agora tá começando a querer correr atrás do prejuízo. Então, um dos dilemas que a gente tem na sociedade, cultura e cristianismo, a gente sempre falou isso, a gente entende que o cristão precisa estar dentro da sociedade de alguma forma para poder influenciar. A gente entende que o mundo jaz do maligno, mas por ele estar no maligno, por isso que a gente precisa tirar as pessoas desse mundo do maligno. Exato. Mas o campo missionário é essa guerra. A gente precisa ir até lá para poder realmente fazer a diferença. Então, durante muito tempo a gente sofreu, graças a Deus, hoje pessoas estão começando a mudar esse pensamento, estão começando a estar não só na política, mas também em outros âmbitos. Isso é importantíssimo, mano. Vocês estão falando no comentário? Tu é o comentarista de hoje. Pode seguir. Eu acho interessante essa parte de inserir em todos os campos, também na parte da educação, né? Boa. As principais faculdades no mundo todo, Harvard, Cambridge, foram criadas por cristãos. Pô, é mesmo? Não sabia, não. É por cristãos. Massa. Então, antigamente o pessoal... Antigamente mesmo, né? Porque são antigonas essas faculdades, universidades. Tinham essa percepção de que foi Deus que criou tudo. Deus que criou a ciência, a matemática, a física. E a gente vai descobrir, o papel do cientista é descobrir a revelação de Cristo. Descobrir o que ele criou. Newton falava isso. E atualmente a gente meio que não tem mais isso, né? A gente vê os principais cientistas, basicamente todos ateus. Então, eu acho que a gente tem que acordar para isso, e tem acordado. Tinha um cientista que ele até veio a falar essa semana retrasada, foi passada, Adalto Lourenço. Já ouviram falar dele? Não. Ele era um cientista cristão, químico. O papel da vida dele, assim, era, de fato, descobrir a criação de Cristo e espalhar isso para as pessoas, sabe? Mostrar que aquilo de evolucionismo, que as pessoas tentam falar como certeza, não é a verdade de fato, sabe? Eu acho muito importante a gente fazer isso nos nossos campos como um todo. Acho muito interessante isso também falar. Que massa, mano. Que massa. Então, quer comentar agora? Pode falar, mano. Não, se você olhou pra mim, você quer comentar. Eu ia comentar. Mas comente, mano, que eu já ia entrar no assunto agora. Até tu falou de faculdade, a gente percebe que minha namorada fez faculdade, fez um curso lá na Federal.
Cara, no tempo da política lá, isso é muito forte, cara. Ela contava que era briga o tempo todo do pessoal que realmente vestia a camisa do seu partido e era briga o tempo todo. Eram os jovens, aquilo era vivido por eles de fato. Não era algo que eles só pesquisavam, não. Eles viviam aquilo mesmo. Exato. E isso eles têm muito claro, né? Enquanto um lado, igual ele falou, veste a camisa, fala, prega de fato o que eles acreditam, a gente ficou muito tempo calado, né? Deixa eles falar sozinho aí, não é meu papel não, me envolver nisso não. Claro, a gente não vai chegar, tipo, batendo nos caras, obviamente, não é esse o nosso papel. Mas nosso papel é, e eles falam, a gente vai falar também, só que é a verdade. A gente vai brigar através de palavras e ideias. Espalhar, porque Cristo vai ser reconhecido pelo que a gente fala também. Então, eu acho muito importante isso. Eu não tinha nem me reparado nisso, porque eu não estudei em federal, né? Eu não estudei em federal, então... Eu passei eu passei um período na federal e eu desisti. Eu não quis, não. Em 2020... Mas não foi por isso, não. Pra política, não, tá? Em 2000... Foi sim, não, tô brincando. Em 2022, na Unicap, a católica... Sim. Tava a eleição de governador, presidente também, né? 22. E o pessoal veio me falar no Instagram, tá tendo coisa de Marília Reis, de Lula lá. E não tem nada do Bolsonaro, da gente, não. Aí, e vendendo camisa de Marília Reis na faculdade, tá? Não era só o pessoal de fora, não. Na faculdade. Aí eu, então vamos falar também, a gente vai falar também, pô, porque só um lado pode falar. A gente chegou lá, começou a fazer um movimento do caramba, era o movimento do Bolsonaro na católica, já que tinha do Lula e da Marília Reis, podia ter de Bolsonaro também. E assim, na quinta-feira, veio lá, adesivaço, começou a repercutir. Um dia antes do nosso evento, os caras cancelaram as aulas, pô. No dia seguinte. Cancelaram as aulas para tentar mitigar a gente. Mas mesmo assim a gente foi. Aí saiu na Globo, na CNN, saiu em todo canto. Mas, não é aquele vídeo que tinha um corredor, aí vinha um mutirão de um lado, outro do outro. Não, mas esse aí foi a Guerra da Federal. Esse aí não foi. Esse aí eu era mais novo. Não tinha mas não tava lá não, nessa guerra. Não. Eu tinha acho que 13 anos nessa época, pô. 12, nem era não. Mas é importante a gente falar, sabe? Da gente não ficar quieto deixando os caras falar, não. A gente tem que falar mesmo. Não, tem, mano. Tem, assim. E tem uma galera que leva esse assunto muito a sério, mano. E é um assunto sério. É um assunto sério, exato. É um assunto sério, ele precisa ser tratado de maneira séria. Então, você é cristão, vamos embora. Tá na hora da gente se posicionar e começar a entender. Então, Medina, eu já ia te perguntar um pouquinho. Porque, de novo, eu sou um cara meio leigo, né? Eu prefiro chamar... Vamos lá, não especialista, porque leigo é uma palavra tão leigo forte, é muito, pô. né? Leigo não. Então, pô. Leigo é urso. Eu sou... Leigo. Eu não sou um especialista, varão, tá ligado? Assim, eu não sou um especialista... E pra esse ano de agora, eu falei, você pode estar assistindo esse podcast depois, mas pra esse ano de agora, a gente vai estar elegendo um prefeito, né, as cidades locais, nós somos aqui na cidade de Paulista, Pernambuco, estaremos elegendo um prefeito aqui, em Recife vai ter outro prefeito, e vão ter os vereadores. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas, não sabem o que esse povo faz. O povo acha que o prefeito é o cara que faz tudo, né? Resolve o problema. E o vereador é o cara que ele vai pedir um médico, né? Assim, né? Ele vai pedir um médico, ele vai pedir arranjar o caminhão, a brita. Um ônibus. A gente vai pra fulano, vai pra praia, leva um ônibus pra gente. Assim, qual a função desses dois políticos, cara? Tá, vamos começar pela prefeitura. O prefeito é o executivo, né? Então, o papel dele é, vamos falar assim, deixar a cidade no trinco, por exemplo. Cuidar da parte de verba, também ele pode fazer leis. Então, assim, ele vai administrar a cidade. Enquanto os vereadores é a parte legislativa. É como se fosse o presidente e os deputados federais. Mais ou menos. O principal papel do vereador é fiscalizar o prefeito. Por exemplo, fez alguma obra lá, tá fiscalizando, o dinheiro veio de onde, vai pra onde, é até tal dia, data pra realização, pra entrega dessa obra. E também fazer leis. O vereador também tem esse papel de propor leis. Uma lei que esteja abaixo do âmbito estadual e do âmbito federal. Por exemplo, uma lei do vereador não pode ir contra uma lei federal ou estadual, entendeu? Tem esses pesos, assim. Então tem esse papel, tanto de fiscalizar o prefeito com o que ele faz e também propor novas leis. E a palavra final é da Câmara dos Vereadores, por exemplo. Tem gente que acha que é o prefeito, né? Não é. Não é. Por exemplo, tem uma lei... Não sei... Permitir 10 podcasts na cidade, um exemplo só. Que o vereador quer propor lá. Aí a Câmara aprovou, foi pro prefeito, o prefeito vetou, falou, não pode ter isso não. Então vai voltar pra Câmara e se eles quiserem, eles podem derrubar esse veto. A Câmara pode derrubar o veto, tendo 3/5 dos votos. Derrubando o veto, ela vai ser aprovada, essa lei. Então funciona assim. Que massa. Mas assim, a realidade é que os prefeitos têm a maioria dos vereadores na mão, né?
Poxa, sabe? cara. Por exemplo, lá em Recife, é o João Campos, o prefeito do TikTok, só faz isso, só faz dancinha. E mais da metade não são do partido dele, mas são da base dele, entendeu? Então é muito difícil eles se opor ao prefeito, sabe? É bem difícil. É política, como a galera fala. É política. É político. É difícil. Aí Mas tá na hora de mudar isso aí, mas vamos ver. Aí no vereador ficou faltando só a função realmente de arrumar o médico, né, pros outros. Né? Faltou de arrumar a brita. Ai, meu Deus, é um exemplo. Beleza, então, ó, você em casa hoje já sabe pelo menos o que você vai votar. Você sabe o que faz cada um, tá? Se tiver um vereador falando, vota em mim que eu vou arranjar tal coisa pra você, meu amigo, corra desse cara. Porque esse cara aí não vai ser um vereador muito proativo, de fato, no que ele tem que fazer, não. Então corra desse cara. E tem muito. Não tem, Vota cara. em mim que eu dou uma brita pra você, que eu faço a telha da tua casa. Ó, até um exemplo assim. Ele pode chegar assim, pessoal, que a gente vê muito, eu vejo muito. Eu acho que tu vai citar o que eu ia citar. Não, então cite você. Não, é que a gente morava em Recife, né? A gente tá morando aqui há o quê? Há 3, 4 anos? Eu tô há 3 anos aqui em Paulista. Então eu tô há 2. Não, então eu tô há 4. Então eu tô há 3. Lá em Recife, onde a gente morava mesmo, eu não vou dizer o bairro. Quieto. Cuidado. Pronto, o que mais passava era vereador. Não, volta em mim, toma 50. Toma um gás. Tá ligado? Exato. Tem muito, pô. Tem muito compra de voto. Mas o meu não seria compra de voto, não. Isso aí é macabé. Mas eu digo assim, chega um vereador. Eu já vi, aí fulano, aí chega, não, aí as pessoas chamam, não, fulano vai ser pra vereador. Eu chamo ele aqui, vou mostrar um negócio a ele. Aí chega assim, fala, fulano, essa rua aqui tá não sei quanto tempo sem calçar. O cara, se você votar em mim e eu ganhar, eu vou pavimentar essa sua rua. Ele tem esse poder? Tem? Porque ele pode fazer ofício, requerimento pra prefeitura pra asfaltar a rua, sabe? Então o vereador também tem esse papel, né? Show de bola, então tá bom. Seria uma fiscalização, né? Tem um problema na cidade ali, fiscalizar. Exatamente. Boa. Atender os pedidos da população também, pedidos lícitos, né? Obviamente. Claro, né? Obviamente. Senão, realmente, ele consegue um belo de um problema. Medina, uma outra coisa aqui importante, tá na pauta aqui pra gente conversar, acho que a gente já pode começar a desenvolver um pouco aqui com isso. O que acontece? Até a gente tava falando sobre federal, tava falando sobre a questão lá da Unicap, aquela toda, a gente vê que o jovem, não só hoje, mas como sempre, eles têm uma força, uma energia muito grande, e ele quer ser ativo nessa parte política. Mas também a gente sabe que tem uma galera aí que já tá consolidada há anos, a galera que já tem muita experiência. Qual é o papel do jovem dentro da política? Então, não sei se é uma renovação. Qual é o papel do jovem dentro de uma política que já tem cara ali há anos trabalhando com isso? Eu acredito que, igual você falou, o jovem tem muita vontade. O jovem tem muita vontade, tem muita força. E por conta disso, a gente tem que usar essa vontade pra, de fato, igual a gente falou, entrar lá e, de fato, querer uma mudança. Porque tem muita raposa na política, que tá lá há 20, 30 anos, não fez nada, só fica mamando da teta do Estado o tempo todo, não vai querer mudança nunca. Ele não vai querer, por exemplo, se opor ao prefeito, porque o prefeito fala, eu vou tirar o teu cargo, por exemplo. Ele não vai querer essa mudança, porque já tá acomodado. Enquanto o jovem, deixando bem claro aqui, os jovens com ideias boas, de princípios bons, igual a gente falou aqui, princípios cristãos, que de fato são os certos, que a gente sabe que a verdade não é relativa, ele tem que usar essa força pro bem. Usar essa força pro bem e ir lá na política, entrar e fazer a diferença lá dentro, sabe? Porque, por exemplo, vocês acham que, igual eu falei, um vereador de 10º mandato... Pode mandato, isso? Pode ser eternamente lá, mas 10º é muito. Então, vamos falar, 5º mandato, pronto, 10º é muito, mas pode. 5º mandato, nunca fez nada, nunca propôs nada, tu acha que ele vai mudar agora? Não vai mudar, porque ele já tem as bases do voto dele, não sei como ele conseguiu esses votos, né, se ele compra, assim, enfim, isso aí é pra ele, mas ele não vai querer mudar. E por isso que atualmente o pessoal tá desesperado com essa juventude que tá vindo aí. Por isso que a gente vê muito na internet Alexandre de Moraes querendo censurar muito de conta no Twitter, no Instagram, porque de fato essa é a mudança. Tem muito jovem no Brasil todo por querendo entrar, querendo de fato fazer a diferença. Eles sabem que se esse pessoal entrar vai ser burburinho pra todo canto, sabe? Vai ser falação aqui, falação ali, porque de fato eles vão querer essa mudança, eles vão se opor, porque, por exemplo, eu sou da parte de TI, tecnologia, a gente tava falando aqui antes. A parte de tecnologia tá num boom, né? Um boom, tá bem alta. Aí o pessoal já falou várias vezes pra mim, poxa, Thiago, por que tu não segue
pro ramo de tecnologia mesmo, é mais fácil, é mais tranquilo. Você vai ter paz de espírito, não vai ter o pessoal falando no seu ouvido e tal. Mas primeiro de tudo, a gente tava falando sobre mandato cultural aqui. Eu tenho plena certeza que a minha vocação é pra essa área da política. É pra essa área, e eu sei que se Deus me mandou pra fazer, quem sou eu pra não ir? Primeiro de tudo é esse. E eu sei que, igual tu falou, com essa força, vocação da juventude, eu vou poder fazer a diferença lá. Primeiro, não pra minha vida. Porque eu sei que se eu entrar lá algum dia, vai ser perturbação o tempo todo. Vai ser, e é um fato. Mas eu vou poder servir a população de fato pra fazer a diferença lá dentro. E igual a gente vai falar um pouco mais pra frente, acredito eu, lutar contra a doutrinação que tem o tempo todo, tanto nas escolas municipais, estaduais, federais. De fato, fazer a diferença. O jovem tem essa força, tem essa vontade de mudar. Eu acho que a gente tem que se inserir mesmo nesses campos pra mudar de fato e não ficar só na falação que esse pessoal de 4º mandato, 5º mandato. Vote em mim, porque se eu me eleger dessa vez, eu vou fazer tal coisa. E nunca faz. Então a gente já cansou disso, sabe? O povo percebeu que cansou. O pessoal mais velho também cansou dessa só ladainha, falação pra cá, falação pra lá. E os jovens estão vindo aí pra fazer essa diferença e o pessoal mais velho tá desesperado. Mas o pessoal mais velho aí vai ter novidade, porque estão chegando muito forte os jovens. Estão chegando no Brasil todo. Ah, cara, que massa. Tem gente que até começa uma obra, aí passa os 4 anos, aí não termina. Aí fala, se você me reeleger, no próximo mandato eu acabo. Isso é loucura, pô. Loucura. Um exemplo de obra. Não é nenhuma obra, super especial. Tem uma obra no finzinho da Via Mangue, pra quem mora em Recife vai saber, perto da delegacia. Era um campinho de society, futebol. R$400 mil o orçamento. Começou no passado, acho que lá pra junho, maio. E tinha a expectativa de terminar em outubro de 2023, ano passado. Aí passou outubro de 23, eu tava olhando, eu sempre passava pra ir pra faculdade. Aí eu olho lá, outubro, tá longe de acabar, não tinha nada, pô, não tinha nada. Que negócio estranho. Chegou novembro, passou assim. Aí quando eu olhei pra placa, tinha um adesivo na frente assim do prazo, maio de 2024. Aí mentira, nossa, pô. Atualizaram já. Os caras botaram só um adesivo, pô. Aí, até maio vão acabar, né? R$400 mil, tá? Foi, passou, a gente tá em que mês? Não, era março, perdão. A gente tá em que mês agora? Final de abril já? Final de abril. Quando eu passei lá semana passada, pô. Julho de 2024, eu não tá de tiração com a minha cara. Então, isso é só um exemplo. Uma obra de um society. A prefeitura vai estendendo. Imagina as coisas importantes de fato, né? Orçamento pra educação, orçamento pra, de fato, obras de rua, de estrada, de cidade. Então, tem muito isso aí. Eu não terminei, não, nessa minha gestão de 4 anos, mas na próxima eu termino, viu, galera? Isso é o que mais tem. Em Recife, em Paulista, em todas as cidades do Brasil todo. Não, é o que a gente escuta aí dos políticos, né, velho? Até, cara, tem uma coisa que até afasta as pessoas da política, são esse tipo de coisa, né? Acho que a galera já tá tão saturada de falar... Pô, cara, eu ouço tanta promessa, eu ouço tanta coisa, eu não vejo nada. E as pessoas acabam falando, não, quer saber? Exato. Ninguém vai solucionar e deixa de lado. E é por isso que quando chega o pessoal jovem, o pessoal tem alguma esperança, sabe? E o pessoal mais velho quer tirar essa juventude. É justamente por isso. Com certeza, meu cara. Ó, vamos lá. Agora a gente já puxou, tu mandou um gancho aí, a galera já ficou com um pouco de curiosidade. Assim, porque a gente ouve muito falar, se você questiona essa doutrinação, né? Tal. Doutrina, pra mim, eu tinha dia de terça-feira lá na Assembleia de Deus, né, Diego? Pastor Jailson, Deus abençoe. Tinha lá culto de doutrina. Mas o que era esse culto de doutrina? Era um culto de ensino. Ele ia mostrar as escrituras pra gente. Ele vinha apresentar um padrão, algo, olha, Jesus fala sobre isso, ele ensina sobre isso. E é sobre isso que a gente deve viver. Então, o que seria essa doutrinação, sei lá, nas escolas, na família, que a gente escuta tanto hoje falar e talvez a galera aí esteja com essa curiosidade também? Eu tenho um escritor que chama J.K. Chesterton. Ele é um escritor antigo em inglês. E ele escreveu um livro Ortodoxia. Nesse livro, tem Ortodoxia, tem O Homem Eterno, tem vários livros dele, ele é muito bom. E desses livros ele fala, doutrina nada mais é do que uma ideia. É uma ideia, é uma crença, é algo que você acredita, que você esteja disposto a debater com alguém quando discordam dela. Isso é doutrina. Uma doutrina pra você. Por exemplo, uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui. Messi é melhor que Cristiano Ronaldo.
Aí você fala, não, eu discordo disso. Beleza. Pra mim não é uma doutrina, é só uma ideia. Mas quando você fala, eu falo, Jesus Cristo é rei. E chega lá um cara e fala, não, não é. E eu começo a debater com ele, discutir, porque isso eu acredito, isso é uma doutrina pra mim. É algo que é caro pra mim. Então isso vira uma doutrina. E a doutrinação que a gente fala nas escolas, nas federais, universidades, é quando os professores têm essa crença que é imutável pra eles, é a verdade, e eles querem a todo custo aplicar nos alunos. E quando algum aluno discorda deles, não, isso é fake news isso aí, isso não é verdade não. Eles começam a ir totalmente contra esse aluno, entendeu? Começa a desmerecer, começa a dificultar, a perseguir, a tirar nota, tirar ponto. Então isso é a doutrinação. E quanto mais novo o aluno, mais perigoso é. Normalmente a gente vê muito na federal, né? Nas universidades. Doutrinação dos professores nas universidades. É perigoso, porque muda muito a cabeça de muito jovem cristão que larga o cristianismo por conta disso. Demais. Mas eu acredito que é mais perigoso ainda quando é naquelas criancinhas de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Porque eles não têm essa mentalidade pra discernir o que é certo e o que é errado direito. Eles só absorvem, né? Eles só absorvem, exato. Porque eles não têm informação. Então, quanto mais novo a pessoa, mais perigoso é essa doutrinação. E isso acontece nas escolas municipais, que é a formação. As escolas públicas municipais, ou as escolas particulares também para as criancinhas. E tem muito professor doutrinando essas crianças. Eu tava vendo um vídeo ano passado de um professor que para as crianças de 5 anos, pô. Lula, Lula, Lula. Pra todo mundo gritar. Lula, não sabe nem quem é Lula, os caras não sabem nem quem é Lula, as criancinhas. Então essa doutrinação existe tanto aqui em Recife quanto em Paulista e é algo que a gente tem que lutar contra. Lutar contra porque eles querem passar uma visão de mundo que é contrária à palavra de Deus. Esse é o objetivo deles. Esse é o objetivo que Satanás teve quando ele dominou a educação. Porque nós cristãos nos apartamos disso. Não, não vou ser professor, não. Eu quero ficar só aqui ensinando na escola dominical da igreja, que é muito importante também. Mas, além disso, a gente tem que ensinar também português, matemática, ciências, biologia, química, porque nesse conhecimento que a gente pode também passar um pouquinho da verdade de Deus para os alunos. E se a gente não se envolver com isso, vai deixar só esses professores que já ficaram as últimas décadas doutrinando nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens em todas as etapas de educação que eles têm. Então essa é a doutrinação, sabe? Que eles tanto fazem aqui no Brasil e no mundo todo, véio. Isso acontece muito, muito. Na minha faculdade é mais tecnologia, né? Então não tem tanto isso, é mais na parte de humanas. Mas mesmo assim, em coisas, em alguns detalhes isso acontece. Por exemplo, quando um professor tá falando, um homem aqui, uma mulher, aí fala, mas é relativo também, né? Você pode ser homem e mulher, você que escolhe, sabe? Ele começa a dar essa dúvida, esse relativismo, que a gente sabe que não é verdade. Ou você nasce homem, ou você nasce mulher. E é imutável isso, que as pessoas querem mudar agora, né? Nasci homem, quero ser mulher. A gente sabe que é imutável. Mas de pouco em pouco eles vão jogando aqui, ó, na mentalidade da criança, da juventude, dos adolescentes, pra doutrinar de fato. E ó, é isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver? Acho que não. Cultura. Cultura. E educação faz parte da cultura. E quando você muda parte da cultura, você muda o povo inteiro. Porque a cultura é o que forma um povo brasileiro, por exemplo. Quando você muda parte da cultura, você está mudando o que é ser brasileiro. E eles querem justamente mudar o que é ser sociedade. Eles querem botar tudo relativo, não existe uma verdade. E tudo isso eu acho muito interessante que eu não gosto só de olhar, poxa, doutrinação infantil, eles querem passar a ideia que comunismo é bom. Beleza, muitos querem passar isso. Mas a verdade por trás disso é que eles querem relativizar tudo. E relativizando tudo, a gente tira a verdade única, que é a palavra de Deus. Então o ataque final não é contra o capitalismo, não é contra Bolsonaro, contra qualquer direita, é contra a igreja. O ataque é contra a igreja, é contra Cristo. E por isso que o cristão tem que se envolver cada vez mais. Porque o objetivo não é, poxa, eu quero eleger Lula pra deixar Lula lá pra sempre. É pra atacar o cristianismo e lá na frente não deixar que os cristãos falem que são cristãos. Aqui no Brasil, como tem isso no mundo todo, Coreia do Norte, por exemplo, que é comunismo, você não pode falar que é cristão. Se você falar que é cristão, você vai ser morto, perseguido. E vários outros países do mundo inteiro. Tem muito. Na Colômbia, por exemplo, tem isso. Só que é perseguição através das Farc, né?
das organizações criminosas. Então, se a gente não se envolver com política hoje, lá na frente a gente não pode nem poder falar que é cristão, por exemplo, talvez, sabe? Então essa é a nossa grande importância da gente fazer isso hoje. Tem uma frase que eu acho muito legal, que eu li no livro A Grande Mentira, do Denis de Souza. Ele é um professor americano. Ele fala, se não nós, quem? E se não agora, quando? Porque os cristãos ficam, realmente é muito importante, mas eu não vou me envolver não, ou deixa pra depois. Mas é agora, né? A gente tem que fazer a diferença agora, onde quer que a gente esteja atuando. Acho que é algo bem importante pra gente frisar isso aí. Demais. Mano, eu vou te colocar no estreito agora, absurdo. Opa. Pessoal, tu tá falando aí a questão, pô, o cristão tem que participar da política e tal. E é massa, e eu já vi que realmente assim, até tu falou, não, olha, o meu campo missionário é aqui dentro da política, eu acredito isso. E pessoas cristãs têm vocação pra esse tipo de coisa. Perfeito. Agora vamos imaginar um cenário. Tá. Tem um cara que ele é um cristão. Tá. Ele é cristão. Só que ele é de esquerda. Calma, segurou lá, eu vou entrar. Tu falou que ele era cristão agorinha? Então, vamos lá. Ele é um cristão, só que ele se considera com ideologia de esquerda. Ele se diz cristão, ele é de uma ideologia de esquerda e fala, vou entrar na política. Então, e o cristão de esquerda na política? Assim, não é nem pra mim, velho. Um cristão, ou ele é de esquerda, ou ele é cristão. Pra mim isso é um fato. É um fato. Que não dá pra você argumentar contra. São coisas totalmente distintas. Ou ele não entendeu o que é o cristianismo, ou ele não entendeu o que é o socialismo ou a esquerda como um todo. Karl Marx, por exemplo, ele falava que a religião é o quê? É o ópio do povo. A religião é Karl Marx. E você não dá pra falar que é esquerdista e deixar Karl Marx de lado. É muito entrelaçado uma coisa da outra. Ópio, o que quer dizer isso? A sociedade usa a religião pra meio que alienar o povo. Então é um ataque à doutrinação, à religião. E o cristianismo é uma religião, né? Ele fala também que o papel final do comunismo é destruir qualquer religião. Então, como é que você pode falar que você é de esquerda e cristão? Também tem coisas, né? Quem é de esquerda, normalmente, apoia ou não o aborto? Normalmente apoia. A galera que eu conheço que apoia. Apoia. Você consegue enxergar o aborto como algo contrário ou a favor com os ensinamentos bíblicos e cristãos? Totalmente contrário. A gente, inclusive, tem até um podcast completo, 2 horas aqui com um especialista aqui falando sobre isso. É assassinato, é uma vida. É, exatamente. É uma vida. Davi fala, né? Tu me teceste antes, ainda no ventre da minha mãe, antes de eu estar no ventre. Então, é uma vida desde a concepção. E eles não entendem isso. Eles falam que não é vida, sei lá o quê. Então, eles apoiam um assassinato de bebês no ventre da mãe. Só dei 2 exemplos aqui de pautas que quase todo esquerdista concorda e o cristianismo é totalmente contrário. Então, ou a pessoa é cristã ou a pessoa é de esquerda. Os dois não tem como. Ela só acha que é uma outra. Ou ela acha que é cristã ou ela acha que é de esquerda e não sabe o que é isso de fato. Então, já mata aí pra mim. Se o cara é cristão, e fala que é de esquerda, ele é só um desses dois. Diego quer falar, né? Levanta a bola aí que agora eu tô começando a ficar legal. Tem uma pergunta massa aqui também. Mas vai, Diego. Vamos lá. Eu acho que tanto eu como o Deus, a gente conhece pessoas que são cristãs e que são pessoas de mais baixa renda, tudinho, e que falam que que falam que lá no tempo de Lula, eles citam exatamente isso. Lula me deu casa, Lula me deu Bolsa Família, Lula me deu isso, aquilo, e por causa disso, até hoje, votam em Lula. Inclusive, na última votação, votaram em Lula. Falam assim, olha, eu sou cristão e voto em Lula mesmo, porque Lula me ajudou. E sobre isso? Lula ajudou tanto que atualmente o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, né? Ajudou muito, ajudou realmente muito. Ajudou tanto que depois que Lula saiu, tava um rombo de bilhões de reais de dívida, né? Lula também tá ajudando muito agora, gente, né? Maior número de mortes por dengue do século. Atualmente, ninguém fala disso, ninguém tá falando disso. Não, eu mesmo sei disso. Pois é. Com vacina comprovada que dá certo, ele não quer comprar. Tá ajudando muito os pobres. Lula tá botando mais de 80% de dívida do PIB no Brasil. Arrecadação caindo. Aumentando o imposto. Agora, a nova reforma tributária, o governo quer taxar, quem dizer até $50, né, a compra. Quer taxar agora até isso. Então,
tudo ficando mais caro, inflação subindo e Lula tá ajudando ainda. É porque assim, o Lula 1 e 2, né, que a gente fala, os primeiros 2 governos do Lula, o mundo todo tava tendo um crescimento. O mundo todo tava tendo crescimento de commodities, era o boom dos commodities. Então naquela época o pessoal realmente achava que tava sendo ótimo. A bomba foi estourar com quem? A bomba real da economia. Com Dilma, né? Com a Dilma, né? Com Dilma. Mas uma coisa que o Lula Pegou em fez. bomba. Pegou em bomba, literalmente. Ela foi impeachmentada, aquilo não tinha nem capacidade pra ser. E agora é presidente do Banco dos BRICS. Dilma, que não sabe nem como é formar uma frase. E quem colocou ele foi o Lula. Ah, mas eu gostava da Dilma pelas... Eu gostava que... É a mandioca, né? É, um meme massa, velho. Exato. Meme O dia bom, da criança é o muito dia do cachorro, por exemplo, igual ela fala, né? bom. Uma criança e meu cachorro, isso é muito bom. Então o Lula, ele é muito bom. Ele é muito bom em vender sonhos, vender ideias, mas na hora de colocar em prática, ele não coloca. É basicamente isso. Se a gente for ver... Deixa eu dar um exemplo aqui. Pronto. Fala muito do Bolsa Família, né? Sim, Qual demais. foi o maior programa de transferência de renda da história? Foi no governo de quem, vocês acham? Sei não. Do governo Bolsonaro, durante a pandemia. O... Auxílio Brasil, como é que chama? O Auxílio Brasil, durante isso a mesmo, pandemia. Aham. E o auxílio emergencial também, né? Auxílio emergencial. Então, se a gente fala de assistência do governo, o Bolsonaro deu mais do que Lula, durante a pandemia ainda. Então, assim, é percepção. A bomba do Lula veio estourar com a Dilma. Então, eles, igual eu falei, eles não... O cristão que se diz de esquerda, ou ele não entende o que é ser de esquerda, ou ele não entende o que é ser cristão. E essas pessoas não entendem de fato o que é ser de esquerda. O que Lula defende, por exemplo. Você vai pegar um cristão de verdade e falar que você votaria em um presidente que é a favor do aborto, a pessoa não vai falar que não. Não votaria. E é por isso que, ano 2022, durante a eleição, a campanha do Bolsonaro botou trechos de que Lula era a favor do aborto. E a campanha do Lula foi no TSE protestar e o TSE falou que não podia usar essa propaganda e baniram essa propaganda, proibiram. Primeira semana de governo do Lula, o governo federal retirou o Brasil do pacto contra o aborto mundial. Retirou. Então, assim, essa pessoa não entende muito bem o que é ser de esquerda. E eu acredito que o nosso papel também é passar o conhecimento para elas. E uma grande ferramenta para passar esse conhecimento é isso aqui, ó. É rede social. Rede social, através de vídeo explicando o que o Lula faz, o que o Lula... Por exemplo, tu acha mesmo que a pessoa que tem menos condição vai achar legal o Lula ter gastado mais de 1 bilhão com viagens, por exemplo? Não. Não vai achar. Tu acha que vai achar legal o Lula ter gasto mais de 100 mil reais em um sofá, na casa dele? Eu vi essa, eu vi Não essa vai vídeo, achar eu legal. vi. Não vai achar legal. Quando o Lula foi pra o Planalto, que é a casa deles, né, tal, ou é Esplanada, enfim, quando foi pra casa dele do presidente, falou que o Bolsonaro tinha sumido com todos os imóveis da casa. E ele teve que recomprar tudo. Centenas de reais em sofá, em cama, caríssimo. Aí depois que mobiliou tudo, eles acharam esses móveis. Não estou brincando, pode pesquisar, não estou brincando, isso é verdade. Isso é verdade. É mais falta de conhecimento, mas de informação, sabe? E essas pessoas estão recebendo muita informação através da rede social, estão despertando para isso. Tanto é que aqui no Nordeste, que era um curral eleitoral gigantesco do PT, por conta disso, de assistencialismo e tal, Sim. o Bolsonaro cresceu muito em voto. Só em Pernambuco, o Bolsonaro cresceu em 100 mil votos, pô. De 2018 para 2022. E por isso que eles estão desesperados, querendo proibir tudo, querendo taxar a internet, taxar a internet que eu falo é assim, proibir, censurar a internet, Entendi. né? Limitar a internet, não é botar imposto na internet, não. Mas tentando censurar um monte de conta. Nicolas Ferreira mesmo foi o deputado mais votado do Brasil. Algumas semanas depois, cancelaram o Twitter do cara. Alexandre Moraes mandou banir. Porque eles têm medo disso. Porque a informação tá chegando para essas pessoas, que antigamente só tinha informação pelo rádio e pela TV. Então era tudo cooptado pela esquerda mesmo. Tanto que a Globo saltou em 60% de verba que o governo federal voltou a dar pra eles. E agora estão desesperados. Mas é mais falta de informação mesmo, sabe? É falta de informação mesmo. Ela não sabe de fato o que é ser de esquerda. Ela não tem muito essa noção e esse é o nosso papel, passar essa informação pra elas. Ó, quem é de esquerda... Gramsci era um esquerdista também. Ele tem vários livros. E ele fala que o grande mal da sociedade é ter a noção de transcendental. Por exemplo, acreditar que existe algo além dessa terra. E a gente acredita nisso, né? Sim. A gente sabe que a gente é só passageiro aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. E nossa
morada eterna vai ser com Cristo. E ele falava que era a pior coisa, a gente tinha que destruir essa noção de transcendental para deixar só aqui na Terra, porque é muito mais fácil você controlar um povo que não tem essa esperança eterna, acha que tudo vai acabar aqui mesmo, e pronto, é muito mais fácil doutrinar essas pessoas. Aí se você chegar para um cristão de verdade, falar, ó, essa ideologia que você segue, que você diz que segue, fala que, primeiro, a religião só te deixa alienada, que a religião não serve, que o objetivo principal do comunismo, que é algo que o Lula defende, vamos falar na época de eleição do Lula, né? Que é algo que o Lula defende, apoia do Maduro, por exemplo, na Venezuela. O Stalin, na época, né, fala que o comunismo foi bom, enfim. Que o comunismo fala que o objetivo é destruir a religião. Você acha isso bom? A pessoa vai falar, não acho isso bom. Não. Você acha que o aborto é bom? Não, eu não acho isso bom. Você acha que um dos idealizadores da esquerda fala que a gente tem que acabar com a noção de eternidade? Você acha isso bom? Fala, não acho isso bom. Então por que você é de esquerda ainda? Ele vai falar, pô, eu não sabia que isso era esquerda. Eu não sabia que Lula defendia isso e aquilo, por exemplo. Então falta informação, mais do que saber de fato que é esquerda e ainda sabendo falar, eu sou de esquerda e cristão. Quem fala isso sabendo aí de fato não é cristão não. Não tem como. Como é que você é cristão indo contra o que a Bíblia fala? Não existe. Então é mais falta de informação do que qualquer outra coisa, sabe? Não, entendi. E o nosso papel é explicar pra eles. Porque de fato eles não sabem, né? Cara, é assim, tem gente, normalmente, né, que a gente conhece, algumas pessoas, cara, os caras são loucão, mano, não fale mal do seu presidente perto dele não, que ele vira bicho com você, sabe, mas acredito que muita coisa vem realmente da falta de... Não, muito. É porque assim, mano, vê, muito. eu acho até uma falta de uma ajuda, talvez, da igreja, porque, pô, mano, às vezes o cara tá feozão ali, digo isso que a gente nunca passou fome, mas a gente veio de baixo, mas muito de baixo. A gente tá no baixo, né? Mas assim, tá mais embaixo ainda. Bem mais embaixo. Tu mora, sei lá, um corredor de quarto, onde divide um banheiro com 8 pessoas, tá ligado? Quando eu era muito novo, a minha mãe já passou por essas condições. Então, mano, pra uma galera que tá assim, aí do nada, o cara olha lá no seu cartão e puxa, sei lá, 150 conto de um Bolsa Família, o cara, meu Deus do céu, Lula me deu esse dinheiro. Ele acha que o cara não tem informação, pensa que Lula tirou do bolso dele, né? Fala, aqui, toma aqui, meu filho. Vai... entrega. Aí, por não ter informação, o cara... Engraçado que nem foi o Lula que criou, né? O Bolsa Família. Veio antes dele. Né? Tá isso aí eu tô ligado. Né? Foi antes dele. Mesmo assim, botam pro Lula essa sardinha, né? É, bonitão, né? Mas é mais informação mesmo. Beleza, mano. Ó, então assim, a gente falou um pouquinho sobre essa doutrinação, tal, sobre essas coisas. E qual a dica, cara? A dica, assim, um conselho pra cristão, em termos de família. Tu falou muito sobre as crianças, então a gente já pensa logo nos pais, né? Pra tomar um tipo de ação relacionada a isso. Como o cristão ele pode se blindar, mano? Ele pode se blindar dessa doutrinação e dessas informações que vem chegando. Como é que a gente pode se blindar nisso aí? Primeiro de tudo é leitura e oração. Leitura da palavra e oração. Se a gente souber o que tem de fato na palavra de Deus, que é a verdade, muito das informações que chegarem, tanto de ideologia, a gente vai saber filtrar, primeiro de tudo. Igual a gente falou, aborto, por exemplo, a gente sabe. O cristão que lê a Bíblia sabe que o aborto é errado. Primeiro de tudo. Então estar apegado à palavra de Deus. De fato, fazer o que o salmista fala, né? Na sua palavra medida de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra, ela vai te guiar na maioria das vezes, não, em todas as vezes. Mas as informações, assim, mais atuais do que está acontecendo no governo, de doutrinação sobre socialismo, por exemplo, feminismo, que é algo que está muito em alta, que as meninas têm sido cooptadas cada vez mais. A dica é estudar sobre. Estudar sobre mesmo. Você vai pegar lá, autoras do feminismo, vai ler o livro delas, vai tentar entender o que essas pessoas acreditam. O que o professor X vai tentar ensinar para minha filha quando ele for doutrinar sobre feminismo, por exemplo. For doutrinar sobre comunismo, socialismo. E em casa, você ensinar os seus filhos. Porque os pais têm aberto mão da educação dos filhos, né? Eles estão terceirizando toda essa responsabilidade para a escola. E é isso que eles querem, eles fazem a festa assim. Eu acho muito, velho. Eu não sou pai, né? Eu tenho 21 anos, sou novo ainda, mas um dia, se Deus quiser, serei. Mas pra quem for pai, de fato, é porque é difícil, né? Chega cansado do trabalho, tem que fazer muita coisa em casa, mas a importância de você passar o conhecimento pros seus filhos. Chegar assim, ó, filho, ABC é errado, comunismo é errado, por conta disso. Porque eles querem destruir o cristianismo, eles querem concentrar todo o poder no Estado, por exemplo. Eles querem transformar o Estado num redentor. A gente sabe que o papel de redenção é só de Cristo.
Então, de fato, passar essas informações para os seus filhos e orar. Porque no final das contas a gente pode educar o tanto que for, mas quem protege de fato é o Senhor Jesus Cristo, né? Então tá em oração, tá aberto às tendências desse mundo, tentar entender o que de fato tem acontecido, como eles tentam cooptar as crianças e também se informar. Pega um jornal que não seja governado pela esquerda, não vai ler Globo, por exemplo. O Globo vai passar tudo, né, doutrinado. Você vai ler, eu gosto muito de Revista Oeste, Conexão Política, para tentar de fato saber o que está acontecendo. Por exemplo, o negócio das dengues. Uhum. Maior morte de dengue do século, que ninguém fala nada sobre. Porque ninguém está espalhando isso. Então, ler jornais que não sejam controlados pela esquerda, de fato, entender as ideologias que têm acontecido, socialismo, comunismo, feminismo, essa parte de veganismo também, que bate muito forte, tem tentado cooptar, não tô falando que é errado, obviamente, ser vegano por várias questões, mas é importante tentar entender como que tentam, só pode ser vegano, só isso é certo, sabe? Então, de fato, entender, estudar, porque às vezes cansa estudar também, e tentar passar essa informação para os nossos filhos, para nossas crianças, para elas meio que irem se blindando. E nunca parar de orar e ler a palavra de Cristo, que isso de fato que vai nos guiar os nossos dias. Massa, mano. Cara, quando tu fala de informação, eu lembro lá do teu vídeo que tu postou no Instagram. Aí tava... Eu vou falar o que pareceu, tá? Eu não vi a resolução. Tu crê que eu não vi a resolução? Não sei se teve. Mas basicamente tava tudo dentro do carro com uma pessoa do teu lado, a janela tava fechada. E eu lembro que tu fez uma pergunta pra pessoa que tava de lado de fora e ele não respondeu. E aí tu falou, tu não sabe nem o que tu defende. Foi alguma coisa assim, não foi? Exato. Então, como é essa falta de informação de quem tá defendendo uma coisa? Exatamente. Vou contextualizar essa história aí. Certo. Contextualizei. Eu tava com um amigo meu, Fuco. Abraço pra Rodrigo Fuco. A gente falei, cara, bora gravar um vídeo lá no Marco Zero. Gravar um vídeo perguntando pro pessoal. Justamente pra ver esse pessoal que defende tais ideias, se eles de fato sabem o que eles defendem. Vamos perguntar? Vamos fazer esse vídeo? Aí bora. A gente foi lá, não tinha quase ninguém no Marco Zero no dia, velho. Não tem ninguém, pô. Eu falei, pô, bicho, vai morrer nosso vídeo. Beleza, vamos voltar pra casa. Fiz a volta. Aí quando tava fazendo a volta, tava tendo gravação do PCO. Não, PCdoB. Partido Comunista do Brasil. Todo mundo com camisa lá. Foi esse martelo. Matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro, comunismo, mas enfim. Eles defendem as minorias. Foi esse martelo. Aí eu, que isso, bicho? Aí eu passei lá e gritei, tirando onda. Bolsonaro, tirando onda só, pô. Aí quando eu passei assim, tinha mais gente do outro lado, pô. Aí começaram a gritar comigo, Bolsonaro nada, é o quê? Começaram a gritar lá, aqui é comunismo, sei lá, começou a gritar. Aí eu falei, o comunismo não tem mais espaço no Brasil, vocês não sabem nem o que vocês defendem. Eu perguntei lá, diz aí, onde que o comunismo deu certo no mundo? Aí o cara só ficava assim, ó, sai daqui, você é doido, sai daqui, sai daqui. Aí eu falei, onde? Diz aí onde? E não sabia falar. Aí, por exemplo, eu falei, Cuba é comunista. Aí o cara, Cuba é comunista onde? Você nem sabe. Os caras não sabiam. Os caras com camisa foice e martelo. Eles estavam vestindo de fato. A gente fala, vestindo a camisa. Eles de fato vestindo a camisa e defendendo coisas que eles não sabem. Por exemplo, deu pra ver lá. Muitos deles eram homossexuais. Se eles soubessem de fato o que Fidel Castro fazia com homossexuais lá em Cuba, eu duvido que eles seriam defensores do comunismo. Fidel Castro admitiu que fuzilava gays, porque eram gays. Fuzilava, pô, perseguia, fuzilava e continuaria fuzilando. Mas cadê e como assim alguém que é homossexual defende isso? Porque não sabe, porque não tem informação. O comunismo perseguiu na China, na União Soviética, na Coreia do Norte até hoje, todos os tipos de minoria. Mas a gente vê as minorias defendendo esse modelo de governo até hoje. Por quê? Porque não sabem a história. E por que não sabem a história? Porque eles aprenderam lá atrás, foram doutrinados, igual a gente estava falando, apenas por um ponto de vista, e esse ponto de vista é mentiroso, por muitos professores, por exemplo. O comunismo defende as minorias, o comunismo quer igualdade para todos. Mas se for ver a história, teve igualdade para quem no comunismo? Em canto nenhum teve igualdade. Onde é que tem comunismo hoje? Na Coreia do Norte, na China. Mas assim, na China o comunismo é um comunismo aberto ao capitalismo, né? É comunismo só pra a população, pra todo mundo pobre. Né? Exato. Pra elite é capitalista, mas enfim. Coreia do Norte, que lá não tem liberdade pra nada, não tem nem internet. Tem acesso a Google, não tem acesso a YouTube. Não tem internet, mano?
Assim, só os aplicativos que o Estado permite. E olha lá. Tanto que tem vista do espaço, aquelas fotos de sonda, né? É sonda que fala? Eu não sei. Aquelas fotos espaciais satélite, lá. né? Satélite. Lá, sei. Aquelas fotos. À noite, né? Tudo aceso por luz. Coreia do Sul, tudo aceso. E Coreia do Norte, tudo apagado. Isso é a verdade do comunismo. Venezuela, mais de 99% da população passa fome. Extrema pobreza. Comunismo do Maduro. Maduro que estava aqui no Brasil porque é amigo do Lula. E Lula apoia. Né? Então, assim, o Lula apoia esse tipo de comunismo. Cuba também, por exemplo, que igual eu falei, fuzilava gays, atualmente continua perseguindo as minorias. Então, os pessoal não sabe o que eles defendem. Não sabem o que eles vestem a camisa, porque quando eles eram mais novos, foram doutrinados pelos alunos e ninguém deu contraponto pra eles. Ninguém. Por isso que é muito fácil cooptar a juventude nesse papinho, porque é muito bonito, né? Igualdade pra todo mundo. Quem não quer que todo mundo fique bem? Pô, é um papo bonito, né, mano? Não é? Ó. Todo mundo quer que todo mundo tenha a condição. Mas não é a realidade. É só você observar a União Soviética com Stalin, Lenin. Esse pessoal na União Soviética, né, o RSS, eles governavam, assim, muitos países. Muitos países que atualmente é Ucrânia, Hungria, vários países, Bielorrússia, vários países atuais que se dividiram, mas na época era a União Soviética. E muitos desses países passavam fome, pô. Teve um evento que chamava Holodomor, na Ucrânia. Mais de 10 milhões de pessoas morreram de fome. Fome. Porque a União Soviética deixou eles morrerem de fome. E por que ninguém fala disso? Aí você pergunta, sabe o que foi o Holodomor? Não sei não. Pois é, esse movimento que você tá vestindo literalmente a camisa e gritando e brigando por ele matou mais de 10 milhões de pessoas de fome. Pela sua incapacidade de gerir as coisas. Não, mas veja bem, não sei o que. Ninguém fala, por exemplo, da União Soviética que tinha gulags, que eram as prisões lá que deixavam os caras se matarem, passar fome mesmo, opositores políticos, todo mundo. Ninguém fala disso. E esse pessoal não sabe o que aconteceu. E por conta disso que defende esse tipo de ideia. A União Soviética também teve vários campos de concentração para opositor político, para minoria, que mandavam para lá. Exterminava esse pessoal lá, mas ninguém fala disso. Tem um livro que é muito interessante, é O Livro Negro do Comunismo, que foi escrito por pessoas que são dos países que eram da União Soviética, igual eu falei, né? Ucrânia, Bielorrússia, República Tcheca, esse pessoal. Esses países. E eles falam os crimes que foram cometidos pela União Soviética no mundo inteiro. Juntando todos os governos comunistas do mundo, mais de 100 milhões de assassinatos. Tanto por fome, ou por perseguição, de minoria, de oposição. E ninguém fala isso. Atualmente, eles têm orgulho, as minorias têm orgulho de vestir uma foice e martelo de movimento que perseguia eles mesmos no passado, por falta de informação. E eu falei pra eles, né? Eu fico tentando imaginar aqui o que Fidel e Che Guevara imaginariam vendo a minoria que eles perseguiram hoje apoiando o movimento. E ele não tem o que falar, né? Esse cara só saiu. Foi. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Pra ele, Cuba não é comunismo, então vai falar o quê? Cara. Meu mano, eu vou te colocar no outro estreito agora. Bora. Eu lembrei de uma coisa. Eu não fui de federal, como eu falei, eu passei só um período lá na federal. Eu era de uma faculdade privada, passei na federal. Topado. O cara foi, né? Eu fui lá, mano, mas lá não curti, mas não foi nenhuma questão política, foi realmente o direcionamento. Uhum. Lá, fazer administração, mas lá eles estavam me direcionando pra uma área que eu não queria. Assim, eu sempre quis trabalhar com gestão de pessoas, tal, aquela coisa toda. E eles estavam me direcionando a ser um pesquisador. Eu não queria ser pesquisador. Nada contra, tudo bem, precisamos, mas não era o que eu queria. Aí eu fiquei lá e falei, meu irmão, tchau. Eu abandonar meu sonho na federal e vou fazer outra coisa. Esse foi um dos contatos que eu tive, né? Mas eu não tive tanto contato com a política lá. Mas teve um projeto que eu participei, inclusive participei junto com a minha esposa, a Larissa, que tá nos cortes de câmera hoje, que foi chamado Pré-VUP, que era muito legal, a iniciativa lá da UPE, e era o pré-vestibular da UPE. Nesse Pré-VUP a gente tinha um professor de geografia, inclusive muito bom, eu gostava das aulas dele, mas ele tinha uma pegada bem nesse sentido. E teve uma coisa que ele falou, que na época eu não tinha conhecimento bíblico, eu tava começando na igreja, eu não tive como saber rebater. Mas ele me disse uma coisa, ele disse pra mim, pessoal, falando aquela coisa toda, não, ele falava sobre socialismo muito, né? Ele, pessoal, olha, vocês aí que são da igreja, ó, ninguém nunca tenha falado isso pra vocês, mas Jesus é socialista, gente. Gente, Jesus é socialista, ele dividiu o pão,
ele fazia questão de dar tudo igual pra todo mundo, ele ajudava os pobres. E Jesus é socialista. Vocês aqui não percebem. Mas pergunta, Medina, Jesus... Agora, sem voltar, sem falar dessa parte mais da ideologia do aborto, isso aí a gente já tá ligado. Mas nessa questão mais da divisão, né, tudo por igual, sei lá, uma pegada que a galera fala, esse Jesus, ele é socialista? O nosso Jesus é socialista? Jesus nunca foi socialista, até porque onde na Bíblia Jesus fala, todos têm que ser igual. Primeiro de tudo. Jesus não veio aqui pra pregar a igualdade, ele veio aqui pra trazer a palavra de Cristo, pra perdoar os nossos pecados. Esse foi o papel dele. Para mim, o segundo ponto é, no socialismo, que eles pregam muito assim, né? Jesus falou que a gente deve compartilhar o nosso pão, né? Deve ajudar os mais necessitados, tudo, beleza. Mas, se a gente for ver o comunismo, o socialismo, não tem nem isso, né? Até porque nada é nosso no comunismo e socialismo. Nada é nosso, é tudo do Estado. E na ideia deles, até porque isso nunca aconteceu em canto nenhum, né? Nunca teve igualdade em canto nenhum. Mas na ideia deles tudo é do Estado e o Estado te obriga a fazer tal coisa. Nada é nosso. Socialismo, comunismo, nada é nosso. Tudo é do Estado. E o Estado fala, você vai ser um carpinteiro, por exemplo. Você vai ser um de TI, um programador. É o Estado que ordena você a fazer as coisas. Então, Jesus veio aqui, beleza, compartilhou o pão, foi bom. Mas isso não é papel do socialismo, isso é papel de ser cristão, fazer o bem para as pessoas. Não tem nada a ver com socialismo. Nada a ver com socialismo. Até porque também, igual eu falei, ele deixou assim, a gente deve fazer isso. Enquanto o socialismo fala, você tem que fazer isso, é obrigado, se você não fizer isso, você vai, sei lá, ser perseguido, enfim. Não, Jesus não era socialista. Não era socialismo, até porque, de novo, se ele fosse socialista, ele não ia ser crente, né? Não é verdade, eu só realmente falei sobre isso porque foi uma das argumentações que eram dadas. Mas é o que mais tem, é o que mais falam assim. Poxa, Jesus, ele multiplicou o pão. Não falam isso? Multiplicou o pão e todo mundo e o peixe e deu pra todos. E não tem nada a ver. Se a gente for ver então, eu não quero falar que Jesus era capitalista, não tô falando isso não, tá? Mas se a gente for ver assim, atualmente, qual é o modelo que de fato distribui riqueza? Não, é o comunismo, né? Onde tem comunismo tem pobreza. E distribuição de riqueza é no capitalismo. Então parece mais o capitalismo do que o socialismo em si. Mas não tem nada a ver com capitalismo e socialismo, tá? Só quero falar que tá longe de ser socialismo. Socialismo é imposição. É o Estado querendo tudo pra si. Nada a ver com distribuição, né? Mas assim, agora eu vou atuar também como um cara agora que vai se posicionar. Algo que não me agrada são as pessoas começarem a pegar a figura de Jesus para associar a uma coisa que Jesus nunca quis se associar. Então, no caso, nesse professor, ele estava falando com um grupo de crentes, eu lembro, pessoas que eram da igreja, ele estava querendo vender o peixe dele, né? Estava querendo vender a ideia. Então, ele usa a figura mais importante para aquelas pessoas para dizer, mas esse cara era. Mas, cara, eu não lembro o texto, assim, claro, Jesus, ele veio e rebateu muita coisa, muita coisa cultural que existia naquela época, tipo... A questão de um judeu falar com um samaritano, de um homem falar com a mulher. Jesus, ele veio quebrar muita coisa, mas ele não veio quebrar porque ele veio apresentar o socialismo. Não, e assim, eu acredito que posso estar errado, mas nessa época não existia nem esse conceito ainda, né? Ainda não. Não. Pronto, não existia. Então, assim, Jesus, ele veio mostrar o serviço cristão. Ele veio mostrar que nós devemos fazer esse tipo de serviço. E uma coisa importante, sendo socialista, sendo capitalista, seja lá o que for, nós precisamos ajudar as pessoas. Ele veio para pregar isso, olha, ajude os necessitados. Exato. Tiago fala, fé sem obras é morta, né? Ela é morta. Então, exemplo, você dizer para mim que sendo capitalista eu não posso ajudar um pouco. Quem disse que eu não posso? Até porque, sendo capitalista, você gera riqueza. Gerando riqueza, você ajuda as pessoas. Gerando riqueza com o seu trabalho. Que trabalho é um mandamento bíblico. Sim, né? sim. Martinho Lutero falou muito sobre isso. A questão da revolução do trabalho veio muito com a reforma protestante. O trabalho dignifica o homem. Exatamente. É um mandamento do Senhor você trabalhar. Enquanto o socialista fala que eu não tenho que trabalhar. Tem que trabalhar não, vou depender do Estado. Então, é totalmente contrário, pô. Você produzindo, trabalhando, gera riqueza para as pessoas, gerando riqueza para a sociedade, você ajuda a sociedade. Fato. Então eu peço a você, socialista, o simpatizante, né? Que o socialista ele não deve ser na prática. Não use a figura de Jesus para associar a sua ideologia
com o Cristo que nós tantos amamos, tá certo? Jesus, ele fazia as coisas porque ele veio mostrar aquilo que era certo, aquilo que era correto. E em nenhum momento ele discriminou o dinheiro, pelo contrário, né? Eles precisavam, existia uma pessoa que só geria ali o dinheiro deles. Então, assim, isso é bem importante. Paulo, quando ia pra missão, pedia mantenedor. Exatamente. Mantenedores que tinham que trabalhar pra ter esse recurso. Exatamente. Não era um socialista. Ele não pedia, por exemplo, pra Roma. Roma, dá o recurso seu aí, deixa eu depender do Estado. Ele não pedia isso. Não. Se ele fosse socialista, ele ia pedir, né? Poxa, o Estado que tudo sabe, que tudo tem, me provê aí pra eu espalhar a palavra do Senhor. Ele não fazia isso. Isso que o socialismo quer. E até a gente percebe, né? O povo era muito contra o Estado, tinha uma raiva, né? Era quase cativo, assim, eles odiavam o Estado. Até pensou que quando Jesus vinha, né? Quando a figura do Messias, falava, né? O nosso Messias que veio nos libertar de Roma, veio no libertar de Roma, porque eles não estavam cansados do Estado, ninguém queria o Estado. Então, eles estavam sendo governados por Roma, né? Exatamente. Beleza. Tá bem tranquilo. Já estamos quase chegando aqui já no nosso finalzinho. Vou começar a dar aqui algumas considerações. Tu falou sobre a questão lá dos pais, de poder cooperar com os filhos, tal, aquela coisa toda. E tem um comentário que eu anotei aqui que eu precisava fazer, que é importante. Hoje, a doutrinação ela tá dentro da escola. E essa ferramenta aqui, claro, nós utilizamos hoje como uma boa ferramenta. Inclusive, acho que muito das eleições de 2018, de Bolsonaro, foi por causa já dessa propagação da internet. Com certeza. Isso é fato. E por isso que quiseram regularizar depois disso, né? E ainda querem, na verdade. Pois é. Mas assim, a gente percebe que hoje também tem coisa ruim que sai daqui. Com certeza. Tem coisa ruim que sai daqui. E o que eu queria dizer é o seguinte, assim, tem muitos pais hoje que falam, chega cansado e tal. E os pais, meninas, hoje tem algumas pessoas que falam, eu tô cansado, toma, entrega pro filho. Cara, tu acha que isso pode ser perigoso e pode existir também uma doutrinação, para até trazer algum exemplo, com certeza. Alguma doutrinação que existe dentro das redes sociais, dentro desse ambiente virtual aqui que a gente tanto... Com certeza. A rede social, o celular, a internet, é um mecanismo que você pode usar pro bem ou pro mal. E é utilizado pro bem e pro mal. E por isso tem que ter muito cuidado para as crianças, com relação aos pais, né, de permitirem as crianças a usarem ou não. Eu conheço uma mãe que faz aquela criação sem telas, que tá em alta agora, né? E criação sem telas? Criação sem telas. Que massa. Não mostra TV, não mostra nem série, nem nada para as crianças, até para desenvolvimento cognitivo, enfim. E também para não expor a criança a essas informações que podem ser perigosas para ela. Tanto em pôr em contato com predadores aí que querem fazer mal à criança, quanto essa doutrinação também quando a criança é um pouquinho mais velha, né? Mas eu achei interessante também porque teve uma série da Netflix, que era de animal, cara. Era de animaizinhos, tal, bonitinhos. Aí chegava um animal, não sei se do bezerrinho viram? Lá, do bezerrinho? Eu vi. Quem não viu aquilo ali? Cara, falou, poxa, eu não sou definido por ela nem ele, porque eu acho que eu não me enquadro em nenhum desses dois. Pra criança. Então é muito perigoso, de fato. Foi um bom adendo que você fez, que os pais têm que tomar cuidado com isso também. É importante, sim. Não, pois eu lembro, cara. Assim, eu até lembro que a primeira vez que eu vi, até pensei que fosse uma redublagem, né? Falei, a galera eu também achei que era. Quando eu falei, mas meu, é isso mesmo. Eu fui na Netflix e fui checar, e era real. Eu também achei, não, deve ser fake, não é possível. Eu falei, não é possível que vão fazer isso, cara, não é possível. Mas essa série tá no ar ainda ou já tiraram? Não sei. Na época eu fui lá na Netflix, eu botei e realmente era real, velho. Eu falei, não acredito nisso, cara. Então tem que tomar cuidado mesmo. Igual, e isso conecta com o primeiro ponto aqui do podcast. Entrou um besourinho aqui, eu tô arretado com essa muriçoquinha dele quando começou, agora ela começou a atacar. Eu só vi agora, velho. Meu Deus do céu. E isso conecta com o primeiro ponto do podcast, da produção cultural. Que os caras tomaram posse e atualmente eles doutrinam até em séries pra criança. E o nosso papel de também começar a produzir esse tipo de conteúdo para também passar a verdade para todas as idades, sabe? Também, tanto em filme, igual o Brasil Paralelo faz, em documentário, em desenho infantil, em tudo. Essa é a importância da gente produzir conteúdo que faz parte da cultura. Mano, porque senão a gente deixa tudo na mão dos caras e os caras fazem como querem. Tudo, então igual. Não existe espaço vazio. Se a gente não entrar lá, eles vão tomar. Exatamente. Pronto, a gente pode até ver com relação à criação de entretenimento, né? Assim, é um entretenimento audiovisual,
que é o próprio The Chosen, né? E você vê, no Café História de Jesus, pô, a gente tá acostumado já. Mano, fizeram um negócio legal e vê o espaço. Vê, assim, a quantidade de pessoas hoje que assistiram isso, poderiam estar assistindo alguma outra coisa. Eu nunca assisti, velho, mas... Pô, cara, assiste, mano. Mano, assiste que é bom, velho. Eu nunca Assiste que é bom. Mas, exemplo, assim, pessoas que... Até eu digo por mim, né? Eu gosto de série inteligente. Série de investigação criminal, Criminal Minds, Mindhunter, é o que eu gosto de ver. Eu não paro muito pra assistir besterol, não. Blacklist, já viu? Hã? Blacklist. Comecei, mas não terminei. Não terminou? Não terminei. É muito longo, eu tô terminando. Quando eu vejo lá aquele monte de temporada, 10 né, mano? temporadas. Por mais que eu tô assistindo Mindhunter, agora tem 16 temporadas, né, meu amor? 16 temporadas. Cara, temporada com 26 episódios. É loucura, que é isso? Mas é muito massa. É investigação criminal e eu gosto disso. É séries inteligentes. Mas quando lançou The Chosen... Cara, foi assistir The Chosen, mano. Assim, de novo, olha que eu ainda assisto um conteúdo legal, que, assim, me ensina um negócio, aprende, aquela coisa de perfilador e tal. Ainda é um negócio legal. Mas imagina a galera que tava vendo, sei lá, uns besterol mesmo. Essa série besterol que tu gosta aí, pô, Riverdale, esse negocinho. Ei, tô assistindo Malco agora. Mano, assim, ó. Assim, que não é problema, não existe problema em fazer isso. Mas aí, quando o cristão, ele produz esse tipo de conteúdo, cara, mano, eu chorei assistindo The Chosen, mano. Uma cena lá que eu não vou falar assim, mas foi uma cena de um dos milagres de Jesus. Pô, meu irmão, eu me peguei chorando. Falei, cara, que magnífico que Jesus começou a falar comigo. Então, olha, a questão do cristão tá posicionado dentro da sociedade. Exato. Fazendo conteúdo. Isso é muito massa. É importante demais, pô. Importante demais. E, igual tu tá falando, atualmente tem muito mais do que tinha antes, pô. Tanto em produção diretamente cristã, igual The Chosen, quanto filmes, séries que não são de fato, assim, não é sobre Jesus, não é cristão, mas tem ideais e tem um moral cristão, por exemplo, que também é muito importante, né? E isso tem aumentado muito mesmo, igual aquele filme. Eu acho que o diretor, ele é católico, é cristão, que é sobre o sequestro de criança, o tráfico infantil. Qual é o nome? Som da Liberdade. Som da Liberdade. A gente fez um review desse aqui. Furou a bolha, pô. Eu não assisti. Furou a bolha, pô. Muito bom. Sabe? É importante demais a gente começar a ter esse tipo de produção. Isso é massa, mano. Isso é massa. Isso é massa. E assim, eu espero muito que a gente tenha uma igreja disponível pra isso. Porque tem gente que critica, né, querida, mano? Tem gente que fala mal pra caramba. Então, assim, vai assistir a Globo. Vai. Pode ir, meu irmão. Pode ir. Bicho, assim, a Globo só entra aqui em casa pra assistir jogo. E mesmo assim, quando tem na ESPN, Oxe, muda, nas outras, é melhor. Mas quando tem lá, a gente ainda assiste. E nem TV aqui eu ligo. Então, é importante a gente já tá assim caminhando aqui. Eu acho que já ficou bem na cabeça da galera que tá assistindo que realmente é importante o cristão se posicionar na política e também em outros lugares para que a gente realmente... Assim, vácuo não existe, né? Exato. Cada um tá. Então, se não for a gente... Se não for a gente, vai ter gente lá que o objetivo, igual eu falei, é desmentir a palavra de Deus. E vai usar o poder que ele tem, a plataforma que tem pra ir contra a Escritura, pra ir contra o nosso Deus. E o nosso papel é tomar esse lugar pra poder perpetuar a verdade. Que massa, mano. E esse nosso papel, né, mano? É nosso papel. Se posicionar. É o nosso papel. Beleza, Tiagão, mano. Estamos chegando aqui no final. Tu quer fazer alguma pergunta, Varão? Não. Tá muito massa. Olha aí, eu já vou dizer a vocês que esse é o primeiro podcast, tá saindo dia 22. Passou 1h20, velho. Mano, já tá exatamente uma hora. Doido, bicho. Exatamente. É muito rápido, né, mano? Oxi, olha, não, mas eu já digo a vocês, galera. Bora dobrar. Dobra e passa pro próximo. Vamos embora, então. Ó, a gente vai ter um próximo podcast falando ainda mais sobre política, mas dessa vez a gente vai fazer algo dentro do período eleitoral. Pronto. Tá? Então vai ser algo mais pesado, a gente vai realmente trazer mais conteúdo. Vamos trazer mais coisa e se prepare pro dobro, viu? Então se foi 1h20, vai ser 2h40. E vamos embora e realmente vamos falar. E nesse a gente vai querer realmente a interação de vocês. E a gente aqui preparou um terreno muito massa, já deu pra aprender muita coisa. Vocês já sabem a importância de entender sobre isso, sobre estudar sobre política e se posicionar. Claro, quem sabe que vai todo mundo que a gente se posiciona, a gente começa a ser confrontado, né? Então, meu irmão, esteja preparado. Seja preparado, exatamente. Porque a vida do cristão não é pra ser uma vida fácil, né? Oxe, nunca foi. Não é pra ser uma vida fácil. Desculpa. Vai ser uma vida difícil, mas o nosso objetivo não é ficar famoso, não é ganhar dinheiro, não é ter uma vida fácil, mas sim perpetuar a palavra de Cristo e levar pra quem não conhece ainda essa palavra. Então, quando a gente tem isso em mente, fica muito mais fácil. Pô, porque massa, aquele que nos enviou pra essa missão é aquele que vai nos dar força pra isso, né? Que vai fortalecer, que vai dar tranquilidade. Então isso facilita muito o caminho. É verdade, assim, até a gente teve uma gravação agora há pouco, você possivelmente já assistiu com o pastor Estevão Jacinto, e uma das coisas que ele falou, mano, eu nunca vi alguém falando sobre isso, e isso, pô, me pegou massa, porque ele disse assim, cara, a fama é uma proposta de Satanás. Porque a fama, ela só vem pra tirar você do propósito, ela vem pra encher o seu ego, ela vem pra mostrar que é você, olha, você tá em evidência. Isso é proposta de Satanás, a proposta de Cristo não. A proposta de Cristo é diferente.
Se a gente conquistar alguma coisa, foi através dele. É ele que tem que ser apresentado, ele que tem que estar em evidência. E mesmo se eu tiver, as pessoas têm que entender que eu sou apenas uma ferramenta usada por ele. Pra ele mesmo. Então, assim, é uma benção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fama e nada é por isso, galera. Tudo é por Cristo. Exato. Esse é o nosso diferencial, né, mano? A gente não vive por nós, a gente vive pelas pessoas, que é o corpo de Cristo, a gente vive por ele. Exatamente. Isso é muito massa. Então, Medina, mano, manda as considerações finais aí pra gente encerrar. Pessoal, tenho certeza que quem acompanhou até aqui viu a importância de se envolver não só na política, no âmbito de política, vereador, prefeito, presidente, deputado, mas em qualquer âmbito da cultura. Se você é uma professora, faça esse trabalho para honra do Senhor, para a glória dele. Utilize os seus dons e talentos para perpetuar a verdade, para espalhar a palavra dele. Se você é pastor, continue no seu ministério. Igual a gente estava falando aqui, né? Não querendo a glória, ficar um pastor famoso, mas sim para espalhar a palavra dele, a palavra verdadeira de Cristo. Se você é político, use a sua plataforma para fazer leis que ajudem os cristãos, que de fato contemplem, que ajudem, facilitem a vida da população. Então tudo que você faça para honrar e glorificar o nome dele, não o seu. Que seu objetivo seja crescer o nome dele, não o seu nome. Então essa é, para mim, o grande diferencial, sabe? Nosso objetivo em tudo que a gente faz, seja um jogador de futebol, não é ficar famoso, não é crescer o meu nome, mas crescer o nome daquele que me enviou. Espalhar o nome dele pela terra toda. Massa, mano, muito massa. Você que está com a gente até aqui agora, desde já, muito obrigado. Conteúdo de primeira. Então, por ser de primeira, Diego, o que é que ele tem que fazer? Você chega aqui embaixo ó, e diz o seu voto. Brincadeira. Não. Eu vou votar. Em quem você votou em 22? Chega aqui, ó, deixa tua curtida, deixa um comentário aqui, tá bom? Porque todo esse trabalho aqui é pra glória de Deus, tá bom? Pra glória de Deus. Beleza, galerinha? Ó, lembrando que as redes sociais da 95 e também do Thiago Medina estarão aqui na descrição. Então vai lá e acompanha o nosso trabalho. Thiago tá com conteúdo diário lá, todo dia postando uma coisinha. Sempre tô postando story, post, sempre tô postando lá. Thiago com H, Thiago Medina MD. Medina de surfista mesmo. E MD de quem? MD é de Medina Duarte. Ah! Thiago Medina Duarte. Não, tá massa. Então, galera, acompanha a gente aqui. Lembrando uma coisa importante, a 95, a gente tá falando só isso no final, né? A gente fala no começo, varão. Isso é importante, é capitalismo, né? Pessoal, brincadeira. A 95, ela é uma obra completamente independente. Não existe nenhum órgão, nenhuma igreja, nenhuma empresa que mantenha aqui esse trabalho. Isso aqui é um trabalho que Deus colocou em nossas mãos pra gente fazer. E a gente precisa muito da sua cooperação para que a estrutura que está aqui hoje melhore cada vez mais e a gente mostre que o cristão está posicionado e que a gente consegue fazer um conteúdo tão bom quanto a galera que não é da igreja. Tá bom? Então a gente tá aqui, parece que foi, pô. Cara, é essa, pô. Tá olhando pra mim. Eu ia fazer uma piada de novo, mas deixa eu falar. Tá feito Matheus agora, fazendo piada sem graça. Eu ia falar, você, vereador aí que quiser. Olha, meu irmão, deixa quieto. Cara, veja só. Então, pessoal, é sério. Se você puder contribuir, o nosso Pix tá aqui na descrição. Todo o Pix que é direcionado através da 95castoficial@gmail.com é direcionado para essa obra missionária, amém? Então nos ajude, por favor, que nós precisamos de ajuda, porque esse menino pede uma lâmpada, a lâmpada custa R$150. Você já comprou uma lâmpada de 150 pra sua casa? É, osso. Não, eu já comprei 2 pro podcast. Nossa. E a gente precisa de 8. 8? Tu é doido. Mas Deus é bom, né, varão? Deus é bom. Amém. Então, Insider, vem cá, Insider. Ih, ó, eu vou tirar essa parte e vou mandar pra ele. Vai falar, o cara que mandou. Bora, pô, Insider, vem cá. Aí tá vestindo aqui, ó. Tá vendo essa camisa aqui, leve, né não? Não é? Aquela toda... A gente aprende até a fazer propaganda, né, mano? Não, mas essa parte aqui vai cortar, porque não quer... Propaganda de graça não existe, né? Não, de graça não existe. Minha gente, então, muito obrigado desde já. Obrigado por você estar aqui. Manda esse podcast para mais pessoas. Eu acho que a Larissa cortou ele dando legal, meu irmão. Gente, então olha, se você puder, manda esse podcast para mais pessoas, para elas entenderem a importância do cristão ele se envolver com a política e ele lá quando chegar, qual vai ser a data das eleições esse ano, sabe? É dia 6 de outubro. 6 de outubro, você chega lá dia 6 de outubro e tá consciente daquilo que tá fazendo. Não só porque fulano é meu primo, ciclaninho me ajudou, fulaninho me deu um negocinho aqui, né, tal. Não faça isso não. Você é cristão, meu irmão. Você é um cara direito, Então você vai votar naquela pessoa que você acredita que vai estar lá pra nos representar. Exato. Tá bom? Então se posicione nesse sentido. Deus abençoe sua vida. E é isso aí, né, mano? Terminou? Terminou. É isso aí. Valeu, pessoal. Prazer, hein? Tamo junto. Valeu, gente. Tchau.